Olá, meus irmãos, quem está falando aqui é o pastor Alex Wander. Vou falar com você um instante, nesse momento, chamar a sua atenção. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like de gostei e também compartilhe, ativando o sininho de notificação. Visite o nosso canal, tem lido as mensagens da Palavra de Deus, lindos louvores que com certeza edificarão a sua vida espiritual. E que Deus abençoe ricamente a todos vocês em Cristo Jesus. Saúdo os internautas com a gloriosa e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de nosso Senhor entre em vossos lares. Livro de Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 2 em diante. Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 2 em diante. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. E quem puder, diga amém e bate palma para Jesus. Aleluia! Convido os irmãos para se impor de em pé e fazermos um minutinho de oração. Aleluia! Glorioso e eterno Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor, a tua palavra, ó Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos capítulo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A tua palavra, Senhor, escondida em nossos corações, ela é um tesouro, ela nos livra do erro, ela nos livra do engano, ela nos livra do pecado. Aleluia! A tua palavra, Senhor, escondida em nossos corações, ela é um tesouro valioso. Salmos capítulo 119, versículo 11: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, ó verbo encarnado, ó verbo divino. João capítulo 17, versículo 17: Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ah, Senhor, a tua palavra é escudo e broquel. Salmos capítulo 91, versículo 4: A sua verdade é escudo e broquel. Fala conosco, Senhor, me usa, meu Pai. Ó Senhor, eu não sei nem falar direito, mas que neste momento eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, que eu venha, meu Pai, desaparecer e o Senhor venha aparecer, que a minha língua, meu Pai, venha ser a pena do destro escritor. Salmos capítulo 45, versículo 1: O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Senhor, me toma
coloca nas tuas mãos. Usa a minha fraca pessoa, que o teu nome venha a ser glorificado. Confirma a bênção, Senhor, confirma a vitória, pela tua graça e pela tua infinita misericórdia. É isso que eu te peço e eu te agradeço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Palmas para Jesus. Os irmãos podem tomar seus assentos, batendo palmas e glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a igreja aguarda pela bem-aventurada esperança. Paulo vai falar acerca desta bem-aventurada esperança. Ele escreveu a um de seus filhos na fé, ao qual se chamava Tito. Ele escreveu em Tito capítulo de número 2, versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é, meus irmãos, esta bem-aventurada esperança? Esta bem-aventurada esperança, meus irmãos, que nós aguardamos, se chama arrebatamento. A palavra, meus irmãos, arrebatamento, vem do termo grego harpazo, que significa capturar com força, capturar com violência, sumir sem deixar pistas, sumir sem deixar rastros. O povo de Deus, meus irmãos, ele será raptado. O povo de Deus, meus irmãos, irá desaparecer num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento, meus irmãos, é uma promessa desde o começo da criação do mundo. O Senhor já havia nos prometido acerca do arrebatamento da igreja. O arrebatamento é uma promessa. Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, aonde a palavra de Deus, ela nos diz assim: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós aguardamos, meus irmãos, o arrebatamento da igreja, e nós vemos dois grandes exemplos na Bíblia Sagrada de arrebatamento. O primeiro exemplo de arrebatamento que nós podemos encontrar na Bíblia está em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Algo interessante, pastor Alex, é que o livro de Gênesis é o livro da origem, ou seja, é o livro dos começos, e nós temos um começo de arrebatamento, de exemplo de arrebatamento em Gênesis. A palavra Gênesis vem do termo hebraico Bereshit, que significa origem, e o arrebatamento origina-se em Gênesis capítulo 5, versículo 24, aonde o profeta Enoque, ele foi arrebatado antes mesmo do dilúvio. Assim também, meus irmãos, a igreja será arrebatada antes do dilúvio, do açoite que se chama a grande tribulação. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 5, versículo 24: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Nós vemos, meus irmãos, exigências de Deus para sermos arrebatados. A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus. Enoque era amigo de Deus. Só anda com Deus quem tem comunhão com Deus. Só anda com Deus aquele que faz a vontade de Deus. Só anda com Deus aquele que ora, aquele que jejua, aquele que medita nas Escrituras Sagradas. Quando eu
pratico isso, eu estou andando com Deus. E a exigência de Deus para sermos arrebatados é ter comunhão com Deus. E quando eu tenho comunhão com Deus, eu ando com Deus. Aleluia! Segunda Reis, capítulo de número 2, versículo 11, nós temos outro exemplo de arrebatamento. O profeta Elias também foi transladado. O profeta Elias também, ele foi arrebatado. A palavra de Deus nos diz: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Nós vemos, meus irmãos, que o profeta Elias, como o profeta Enoque, foram arrebatados. Mas Enoque trouxe que para o cristão ser arrebatado, tem que andar em comunhão com Deus, tem que fazer a vontade de Deus. Mas Elias também nos traz um exemplo, que para sermos arrebatados, nós temos que fazer aquilo que Deus ordenou para que nós venhamos fazer. Deus ordenava e Elias cumpria. Deus ordenava e Elias cumpria. Aleluia! E para ser arrebatado, nós temos que fazer aquilo que Deus ordena que nós venhamos fazer. Deus está dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor está mandando irmos para pregarmos as boas novas, para pregarmos o evangelho. Quantas almas estão aí fora padecendo, quantas almas aí fora estão perecendo, quantas almas estão aí fora no lamaçal do pecado. O Senhor tem ordenado para que nós vamos de encontro a estas almas, mas infelizmente muitos têm se acovardado. A Bíblia vai dizer, não eu, a Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 8: e quanto aos tímidos, quando a palavra está dizendo ali tímidos, o Senhor não está falando de uma pessoa que tem vergonha de falar ao público, uma pessoa que tem vergonha de conversar com outra que é estranha, não. A palavra ali, tímida, enquanto aos tímidos, é uma pessoa que se acovardou, é uma pessoa que não fez aquilo que Deus mandou ela fazer, é uma pessoa que negou Jesus, é uma pessoa que Jesus disse faz e ele não fez. Jesus disse vai para a esquerda e ele foi para a direita. É isso que a palavra quer dizer. Está aí, meus irmãos, está aí o que Deus quer de nós para sermos arrebatados. A primeira coisa para ser arrebatado é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma, e cumprindo a justiça de Deus, que é o batismo nas águas. Mas as outras exigências de Deus é ter comunhão com Deus e obedecer à voz de Deus. Assim, meus irmãos, como Deus livrou Noé antes do dilúvio, o Senhor livrará a igreja, o Senhor salvará a igreja do dilúvio, do açoite. Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento,
até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Está aí, meus irmãos, a confirmação que, como foi nos dias de Noé, está sendo nos nossos dias atuais. Os valores estão sendo invertidos. Os valores, meus irmãos, estão sendo modificados. Aquilo que um dia foi errado, aquilo que um dia foi pecado dentro das igrejas, não é mais. Aquilo que um dia nós tivemos a liberdade de expressão para falar, hoje em dia já querem proibir de pregarmos aquilo que o Senhor tem nos confiado. Os valores estão invertidos, os valores estão inversos, o amor das pessoas se esfriou, cada vez mais as pessoas estão buscando os seus interesses próprios, ninguém está preocupado em estender a mão para o seu próximo, e cada um está preocupado em fazer aquilo que acha melhor para si mesmo, enquanto muitos estão aí fora perecendo, sofrendo. Eu sei que Cristo ainda tem um povo que ama e que zela pela sua obra, que não é diferente, mas faz a diferença por onde passa. O triste, pastor Alex, no nosso meio, é que muitos querem ser arrebatados, mas não têm essa comunhão com Deus. Pastor Josemar, não oram mais, não leem as escrituras sagradas, não jejuam, e é isso que tem entristecido o coração de Deus. Jesus já está pronto para arrebatar a sua igreja, mas a sua igreja ainda totalmente não está pronta para receber o noivo. A esposa ainda não está aprontada para receber o noivo. Muitos têm trocado o propósito pela proposta, muitos têm trocado esta comunhão com Deus por coisas passageiras, por coisas vãs, por coisas que não trazem edificação. Quantos jovens o Senhor quer levantar para fazer a obra, mas trocaram o propósito pela proposta? Quantas pessoas Deus quer usar, mas muitos têm se intimidado, muitos têm se acovardado e não querem entregar aquilo que Deus está mandando entregar. Aleluia! E aquele que não tem comunhão com Deus, aquele que não faz a vontade de Deus, o dilúvio de açoite está à espera dele. Porque cristão que não ora, meus irmãos, ele está em pecado. Cristão que não ora, ele não está em comunhão com Deus. Cristão que não jejua, que tem a possibilidade de jejuar, ainda mais a juventude, a mocidade, não jejuam, não oram, não meditam nas escrituras sagradas. Se eu estou trocando a minha comunhão com Deus por coisas vãs, por coisas banais, eu estou sendo idólatra. Um dos nomes da grande tribulação é dilúvio de açoite. Livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 15, a Bíblia diz: portanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Muitos, meus irmãos, não tem mais essa chama dentro dos seus corações, da bem-aventurada esperança. Paulo estava com esta chama acesa em seu coração, quando falou acerca da bem-aventurada esperança, quando falou acerca do arrebatamento da igreja.
igreja, muitos cristãos já não têm mais este amor, esta chama dentro do seu coração acerca da bem-aventurada esperança. Muitos cristãos já creem, pastor Alex, que a igreja vai passar por este período terrível, que vai ser a grande tribulação. Muitos já não creem que Jesus irá buscar o seu povo. Muitos estão esperando o anticristo, a manifestação do anticristo, e não o arrebatamento da igreja. Mas eu vim trazer uma palavra aqui nesta noite, que Jesus livrará sua noiva da ira, que a aceitação de Deus, de Cristo, salvou a igreja da vingança. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 10. Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo: e esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A aceitação, meus irmãos, de Cristo, Deus salvou a igreja, salvará a igreja da sua vingança, ou seja, da sua ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 10, a Bíblia nos diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Nós temos aqui, meus irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, Romanos capítulo 5, versículo 9, Apocalipse capítulo de número 3, versículo 10, que Jesus livrará a sua igreja da ira futura. Aleluia. Mas esta promessa é para aqueles que aceitaram o sacrifício salvífico de Jesus. Esta promessa é para aqueles que renunciaram o seu eu, é para aqueles que passaram a viver para Cristo. 9:23 de Lucas: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Esta promessa não é para todos. Jesus morreu para todos, mas nem todos querem servir Jesus. A promessa é esta: para aqueles que aceitaram Jesus, para aqueles que desceram as águas, para aqueles que estão servindo Jesus em verdade, em espírito, que Jesus virá buscar um povo zeloso de boa obra. Aleluia! Agora eu vou entrar na pregação. Aleluia! Abertura dos selos. A grande tribulação, meus irmãos, é para os pecadores impenitentes. Você deve me perguntar, irmão Mateus, o que é um pecador impenitente? É aquele que peca, continua no pecado, continua no erro e acha que está certo e acha que está com tudo. É isso que é um pecador impenitente. Ele acha que ele é o dono da verdade, ele acha que ele é o dono da razão, ele não é submisso à voz de Deus, ele não é submisso à voz, ele não é sensível à voz do Espírito Santo. A grande tribulação, meus irmãos, ela é dividida em 3 períodos: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. 7 selos, juízos desvendados; 7 trombetas, juízos bradados; 7 taças, juízos consumados.
A Bíblia vai dizer que o Cordeiro abre os selos. O Cordeiro é Jesus Cristo, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sem pecado, aquele que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O primeiro cavalo, meus irmãos, que é solto, o primeiro selo que é aberto é o selo do cavalo branco. Cavalo branco, meus irmãos, aqui está representando, está simbolizando o anticristo. A palavra anti significa contra ou no lugar de. Ele vem para querer ser contra Cristo. Ele vem para tomar o lugar de Cristo. O anticristo vem, meus irmãos, ele virá para estabelecer uma falsa paz. A palavra de Deus também vai dizer que o anticristo, ele é simbologicamente retratado em Apocalipse como besta do mar. Besta, ele tem um caráter bestial, ele tem um caráter animalesco, ele tem um caráter traidor. E por que mar? Porque ele sairá do meio dos povos, ele virá do meio dos povos, ele virá do meio das nações para governar todo o mundo. E nesse instante ele estabelecerá uma falsa paz. A Bíblia vai dizer que da sua boca saía blasfêmia. Ele vai blasfemar. Ele vai dizer: sabe por que o mundo tinha tanta mortandagem? Sabe por que o mundo não tinha paz? Sabe por que o mundo era cheio de desemprego? Os culpados eram aqueles que sumiram, que pregavam que Jesus era o caminho, que Jesus era a verdade, que Jesus era a vida. Oricanda labasto rimicanda labassúria, oricanda labasto rimicanda labaia. Ele vai blasfemar contra Deus, ele vai blasfemar contra Jesus, ele vai blasfemar contra o Espírito Santo. Hoje, meus irmãos, hoje, na dispensação da graça, quem está atuando é a Trindade divina, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E já na grande tribulação, quem vai atuar é a tríade satânica, o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, o dragão que é o antipai, o anticristo, que é contra o Filho, aleluia, que é a besta do mar, e a besta da terra, que é o falso profeta, que vai ser contra o Espírito Santo. Acontecerá neste tempo, meus irmãos, o chamado ecumenismo religioso, aonde o falso profeta, que é a besta da terra, organizará uma só religião para adorarem o anticristo. Não existirá mais o budismo, não existirá mais o judaísmo, não existirá mais o islamismo, não terá aqui o cristianismo, será apenas uma religião. E ele, o falso profeta, organizará esta religião para adorarem o anticristo. O falso profeta organizará uma só religião. O anticristo, meus irmãos, estabelecerá por 3 anos e meio uma falsa paz. A grande tribulação ocorrerá durante 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de repentina destruição. Quando, meus irmãos, chegar na metade da grande tribulação, completar os 3 anos e meio, começará, meus irmãos, guerras, derramamento de sangue, e aí é a abertura do segundo selo, que vai falar acerca do cavalo vermelho. A falsa paz, meus irmãos, reinará sobre a humanidade,
povo rejeitou, infelizmente rejeitará o príncipe da paz. Aleluia! O príncipe da paz, meus irmãos, está aqui nesta noite, oferecendo a vocês, queridos internautas, oferecendo a vocês a oferta do Evangelho. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías, o profeta messiânico, o profeta que falou da vinda de Jesus, o profeta que falou o que Jesus faria. E ele diz em Isaías capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O povo rejeitará, o povo está rejeitando nos nossos dias atuais o príncipe da paz e aceitará o príncipe da falsa paz, que se chama o anticristo. Depois, meus irmãos, que se terminar os 7 anos, os 3 anos e meio, começará guerra, derramamento de sangue. O cavalo vermelho, meus irmãos, é guerra, derramamento de sangue. Os homens, meus irmãos, começarão a matar uns aos outros. Os homens, meus irmãos, não terão mais paz, terão apenas vontade de matar, não terão remorso e nem compaixão. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 6, versículo 4: e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Os homens não terão mais diálogo, os homens matarão uns aos outros, não terão mais diálogo, não terão remorso. As pessoas, meus irmãos, isso é verdade, é verdadeiro, está na Bíblia. As pessoas irão matar umas às outras na rua, porque o Espírito Santo não estará mais na igreja. O Espírito Santo será tirado quando a igreja for arrebatada. O Espírito Santo será tirado. A guerra vai se multiplicar, o amor dos homens vai esfriar cada vez mais. Já está se esfriando, mas se esfriará muito mais do que já está. Os homens matarão uns aos outros, é pai matando filho, é filho matando pai, é marido matando esposa, é esposa matando filho e filha matando esposo. É isso que vai acontecer, é vizinho se matando. É isso, meus irmãos, infelizmente nós temos que pregar isso. E depois não cessará, será aberto o terceiro selo, o cavalo preto. O cavalo preto, meus irmãos, simboliza a fome, simboliza a miséria. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, a Bíblia diz: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. A balança, meus irmãos, simboliza a escassez de alimento. O governo, meus irmãos, do anticristo, ele vai estabelecer um racionamento de alimento. As pessoas, meus irmãos, por isso que a Bíblia diz aqui: uma medida de trigo por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. As pessoas trabalharão o dia todo por um denário,
o que significa um denário, ou seja, um dinheiro, para comprar apenas um pacotinho de cevada ou um pacotinho de trigo. A fome, meus irmãos, irá se multiplicar. Nós sabemos que há muitos países, em muitos continentes, que passam fome. Pessoas aqui ao nosso redor estão passando fome, mas esta fome aqui, meus irmãos, não vai apenas atingir pequeno ou só pobre e menos os ricos. Esta fome aqui, meus irmãos, ela vai atingir todo o mundo, porque rejeitaram o pão da vida e a água da vida, que se chama Jesus Cristo. Oricanda labasturicanda labassúria, oricanda labasturicanda labaia. As pessoas, meus irmãos, por rejeitarem o pão da vida e a água da vida, que é Jesus Cristo. Jesus é o pão da vida, João 6,35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 4, versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pois a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Está aí, meus irmãos, a confirmação que Jesus, Ele está aqui hoje dizendo para nós: eu sou o pão da vida, eu sou a água que salta para a vida eterna. Aquele que crê em mim nunca terá fome, aquele que crê no Senhor Jesus nunca terá sede. Aleluia! Cavalo branco, falsa paz. Cavalo vermelho, guerra, derramamento de sangue. Cavalo preto, fome, miséria. E agora vem o pior cavalo, que é o cavalo amarelo. Significa a morte, condenação infernal. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 8: e olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. Irmãos, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo será tirado. A natureza não terá mais o seu orvalho, a natureza não dará mais o seu fruto. O que significa isso? Os animais herbívoros que se alimentam de plantas morrem. Os animais carnívoros não têm mais do que se alimentar. E a Bíblia vai dizer aqui que as feras da terra vão comer os homens, vão devorar os homens. Leão, animais selvagens vão ir, meus irmãos, até as cidades. Irmãos, eu estou tentando, aleluia, eu estou tentando dar apenas uma explicação para vocês do que será a grande tribulação, porque em palavras nossas é impossível descrever o quão horrível e o quão terrível será a grande tribulação. Aleluia! Será, meus irmãos, um tempo que jamais houve. A Bíblia vai dizer que os homens vão gritar: caí, caí sobre nós e escondei-vos da ira do Cordeiro. Aleluia! Jesus é o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado. Irmãos, o arrebatamento é algo sério. O arrebatamento, ele vai acontecer. Muitos não querem aceitar Jesus, pastor Alex Wander. Muitos só vêm para a igreja por causa das bênçãos, pastor Josemar.
mas muitos não querem o dono da bênção. Nós estamos vendo, meus irmãos, nesta geração, um povo muito supersticioso, que só gosta, pastor Alex Wander, de novidades, que só gosta de ouvir novidades, aleluia, que para ver tem que contemplar com os próprios olhos, para ver, meus irmãos, tem que ver para acreditar, tem que apalpar. Parece uma passagem, pastor Alex, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22, aonde Paulo repreende o povo ateniense, que era um povo muito supersticioso, que gostava de novidades, que gostava de ouvir novidades, e a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22, Paulo vai dizer: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. O povo nos dias de hoje só querem as bênçãos, mas não querem o dono da bênção. Só querem vitória, mas não querem servir o dono da vitória, aquele que nunca perdeu nenhuma peleja. O povo, meus irmãos, só querem bênção, 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 mas ninguém quer aceitar Jesus. O povo só acredita se ver, mas Jesus disse, João capítulo 20, versículo 29, Jesus disse para Tomé: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. O Senhor, meus irmãos, Ele está de prontidão para você entregar a sua vida para Jesus. Provérbios capítulo 23, versículo 26: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O Senhor, meu irmão, o Senhor, minha irmã, Ele quer o seu coração para habitar, para morar e para agir. Paulo vai dizer, 2 Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Aleluia. João 16, 33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar um povo que teve comunhão com Ele, para buscar um povo, meus irmãos, que obedeceu a sua voz, para buscar um povo, meus irmãos, que não viveu para amar as suas próprias vidas, para buscar um povo, meus irmãos, que negou a si mesmo todos os dias, que está negando a si mesmo todos os dias, que está carregando a sua cruz. Oricanda alabastur rimicanda alabassúria. Jesus, meus irmãos, virá buscar um povo zeloso de boas obras, que obedeceram e zelaram por esta palavra, que não distorceram. Aleluia. Irmãos, por mais que passe 10, 20, 30, 40 anos, eu sei, meus irmãos, que a promessa ainda está de pé. Irmão Mateus, e com esta promessa, que Jesus virá buscar um povo zeloso de boas obras, que não distorceu esta palavra, que zelou pela verdade, pela santificação de corpo, pela santificação de alma, de espírito. Oricanda alabasturibicanda alabaia, que serviu Jesus com todo o amor e em verdade e em espírito. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo foi preparar lugar, a nova Jerusalém, a nova cidade, a cidade santa, a mãe de todos os salvos de todas as épocas. Você hoje, meu irmão, você hoje, minha irmã, tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Jesus quer mudar a sua vida.
Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Jesus quer ver você morar na Nova Jerusalém. A Bíblia vai dizer que Jesus foi preparar lugar, mas Ele está voltando para buscar a sua igreja. João capítulo 14, versículo 1 ao 3, a Bíblia vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. A promessa, meus irmãos, está em pé. Jesus virá buscar o seu povo. O céu, meus irmãos, é real, assim também como o inferno é real. A Nova Jerusalém, meus irmãos, é real, assim também como o período tribulacional é algo real. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. Vamos, meus irmãos, nos prepararmos. Vamos nos colocarmos na presença de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu faço uma pergunta para você aqui nesta noite: para quem tu tens preparado a tua alma? Céu ou inferno? Eu tenho uma segunda pergunta aqui nesta noite para fazer, tanto para os internautas como para aqueles que estão aqui presentes no culto. Você está se preparando para receber o anticristo, ou você está se preparando para receber o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, que é Jesus Cristo? Está, meus irmãos, na mão de cada um de vocês. Amém? O Espírito Santo disse amém. As coisas daqui para frente neste mundo só irão